Olá, bom dia para você que está nos acompanhando em mais um Aquecendo o Coração. Já estamos acostumados, a todas as manhãs estarmos aqui nessas 5:30 da manhã, iniciando o nosso dia, aquecendo o nosso coração na presença de Deus, sempre com oração, sempre com palavras, sempre sendo instruídos pelo Espírito Santo. Nada melhor, não é? Eu quero agora iniciar fazendo uma oração com você para que Deus possa ministrar o nosso coração nesta manhã, nesse dia, palavras enriquecedoras e que possam realmente colocar dentro de nós o fogo do seu Espírito. Vamos falar com Deus? Senhor Deus e Pai, muito obrigado por mais essa manhã, por mais esse tempo de qualidade contigo em que nós vamos ouvir a Tua palavra e nela seremos fortalecidos. O pão nosso de cada dia o Senhor nos dá hoje e nos dará sempre. E esse pão que o Senhor nos dá, Pai, devemos sim compartilhar com aqueles que precisam. Todos precisam. Então usa não apenas essa pessoa, Pai, para ser abençoada, mas também para abençoar. Que cada pessoa com quem ela compartilhar esta ministração sejam pessoas que o Senhor vai tocar, alcançar com o teu poder e realizar coisas grandiosas, infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Em nome de Jesus. E você diga amém. Amém? Bom, gente, vamos ler um texto sagrado, mais um, hoje, que está lá no livro de Efésios, capítulo 3. E, como sempre, peço a você que não esqueça de dividir o pão. Foi isso que Jesus fez com os discípulos, Ele pegou os 5 pães, 2 peixes, abençoou, entregou aos discípulos e os discípulos entregaram à multidão. Você é um discípulo, uma discípula do Senhor Jesus. Então, compartilhe o pão. Divida essa transmissão com grupos de amigos, de familiares. Pessoas serão abençoadas através do teu compartilhamento. Efésios 3, versículo 16, diz assim, Oro para que, juntamente com suas gloriosas riquezas, ele vos fortaleça no âmago do vosso ser, com todo o poder por meio do Espírito Santo. Então aqui Paulo fala sobre uma oração que ele fazia pelos irmãos em Cristo da igreja que estava na cidade de Éfeso. E ele disse, eu oro para que juntamente com suas gloriosas riquezas, ou seja, ele está orando a Deus, para que Deus, com todas as suas gloriosas riquezas, fortaleça, ele vos fortaleça no âmago do vosso ser, com todo o poder por meio do Espírito Santo. É interessante isso que Paulo fala em oração a Deus e dizendo aos irmãos pelo que ele estava orando, porque ele está falando das riquezas gloriosas de Deus serem investidas na vida dos cristãos. Ele está orando para que Deus ele pegue as suas gloriosas riquezas e reúna tudo isso e faça um investimento na vida dos cristãos de maneira que eles se fortaleçam no âmago do seu ser, ou seja, no mais íntimo do seu ser. Então, quando eu leio isso aqui, eu vejo que Deus não economiza. Quando Ele decide abençoar uma pessoa, quando Ele decide abençoar um povo, Deus não economiza quando tem alguém orando por você ou quando você está orando por alguém e Ele entra em ação para operar na vida daquela pessoa. Ele não economiza. Exatamente isso. Paulo diz que ele ora para que Deus, com as suas gloriosas riquezas, e imagina que riquezas são essas. Não são riquezas materiais, essas são passageiras, essas são ilusões. Você as tem por um tempo e depois não mais as tem. Mas as riquezas espirituais, elas são eternas. E eram essas que Paulo orava para que Deus, através delas, fortalecesse o mais íntimo do ser de cada um daqueles cristãos e que eles fossem
fortalecidos por meio do Espírito Santo. É isso que você precisa entender. Não tem outro meio, outra maneira de você ser fortalecido espiritual e emocionalmente, se não for pelo poder do Espírito Santo de Deus na sua vida. Há pessoas que elas buscam se fortalecer conhecendo uma nova amizade, entrando em um novo relacionamento, ganhando mais dinheiro, conquistando um bem, realizando um sonho. Bom, ter essas coisas não há problema nenhum, mas tudo isso é passageiro e tudo isso não consegue ter o êxito na nossa vida que o Espírito Santo tem. Então por que muitas pessoas até se iludem imaginando que se entrarem num relacionamento de amor, de amizade, se de repente tiverem dinheiro, conseguirem fazer a viagem dos seus sonhos, adquirir os bens que tanto desejam, elas vão ser mais felizes? Essas pessoas estão enganadas porque elas pensam que são os bens materiais que vão fortalecê-las no âmago do seu ser. Não. Bens materiais só tocam a nossa parte material, te deixam felizes, mas não é aquela felicidade do âmago do seu ser, do mais íntimo. Esse acesso que o Espírito Santo tem nessa área da nossa vida, ninguém tem, nem psicólogo, nem psiquiatra, nem remédio, nem tratamento, nem isso, nem aquilo, não desqualificando esses profissionais, nada disso, mas deixando claro para você que é Ele que penetra o mais íntimo, que é capaz de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Exatamente. E é Ele que Deus quer nos dar. Você entende que essa é a maior riqueza que Deus quer te dar? Não há problema nenhum você buscar melhorias nas suas condições econômicas, financeiras, dar uma dignidade melhor para a sua família, viver dignamente. Isso é bíblico, isso é de Deus. Mas o maior presente, a maior riqueza que Deus quer te dar é o Espírito Santo. Eu não sei o que é que você tem pensado, o que é que você tem vivido na sua vida, se você tem andado muito distraída das coisas de Deus, mas eu estou aqui comunicando para você, como ministro do Evangelho, que a maior riqueza que Deus quer te dar é o Espírito Santo. E através desta, todas aquelas tuas outras necessidades, aqueles teus outros pedidos a Deus, dentro do plano e do propósito perfeito de Deus para a sua vida, serão atendidos. E serão atendidos dessa forma aqui, ó. No mesmo capítulo 3, dá um salto lá para o versículo 20, ele diz assim: aquele que é poderoso para realizar infinitamente mais do que tudo que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que age em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, por toda a eternidade. Amém. Então a oração de Paulo aos Efésios é que eles sejam fortalecidos no poder do Espírito Santo. E Deus fará infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Às vezes nós vamos na contramão, né? Queremos que Deus faça infinitamente mais para depois nós recebermos o Espírito Santo. Essa não é a ordem das coisas. A ordem desses fatores altera sim o produto. Vai contra a lei da matemática, né? Então, receba o Espírito Santo. Receba esse presente de Deus na sua vida. Não negue, pelo amor de Deus, não negue a presença do Espírito Santo. Não rejeite, não recuse ter intimidade com Ele. Não recuse andar com Ele. Não recuse ter comunhão com Ele. É a maior riqueza que Deus pode te dar. E eu quero orar com você e por você neste propósito. Vamos falar com Deus? Deus grandioso, eterno, soberano e maravilhoso, eu te glorifico pela tua palavra, que elas são delícias para a nossa alma, para o nosso espírito. Pai, cada vez que nós a ouvimos, nós amamos mais ao Senhor, amamos mais as tuas preciosas promessas, as tuas preciosas instruções. Meu Deus, hoje nós aprendemos aqui no Aquecendo o Coração que a maior riqueza que o Senhor quer nos dar, a gloriosa riqueza, é sermos fortalecidos no Espírito Santo.
não em bens, coisas materiais, realização de sonhos, não. A primeira coisa que o Senhor quer nos preencher, realizar em nossas vidas, é nos dar a gloriosa riqueza que irá nos fortalecer, chamada Espírito Santo. Após isso, o Senhor vai fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Esse poder do Espírito Santo primeiro opera para depois o Senhor realizar infinitamente mais. Porque a prioridade é ter comunhão com os céus. A prioridade é ter comunhão com a tua presença. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus, em nome de Jesus, olha para essa pessoa que ora comigo agora e que diz: eu quero. Eu não vou mais rejeitar, eu não vou mais resistir ao Espírito Santo. Eu quero o Espírito Santo, eu me entrego ao seu agir, eu me entrego à sua vontade, eu me entrego ao seu fluir. Pai, em nome de Jesus, que o Espírito Santo não visite essa pessoa, mas que ele habite nessa pessoa. Que ele seja, meu Deus, um hóspede eterno na vida dessa pessoa que está se entregando a Ti agora, está dizendo: vem Espírito Santo me renovar, vem Espírito Santo me batizar. Meu Deus, recebe as orações sinceras dessas pessoas e aquece o coração dela. Onde tiver uma pessoa orando comigo agora, clamando o Espírito Santo, eu profetizo, sejam cheios do Santo Espírito de Deus, em nome de Jesus. Que você diga comigo: Espírito Santo, eu não vou mais resistir, rejeitar a Tua presença. Eu me rendo a Ti completamente. Habita em mim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, não apenas com essa palavra, com essa oração, mas com a sua entrega sincera e verdadeira. Seja fortalecido, fortalecida no Senhor através do seu Espírito Santo. E, mais uma vez, vamos dividir o pão. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal aqui. Todos os dias, 5h30 da manhã, estamos aqui. Também compartilhe o pão. Não esqueça de deixar o like. É muito importante para o YouTube poder continuar espalhando, tá bom? Vamos espalhar as boas novas. Obrigado pela sua atenção. Deus continue te abençoando e aqueça o seu coração na presença dEle. Até amanhã, se assim Deus quiser.